Meu nome é Carlos Ferreira e há mais de 15 anos trabalho como guarda de segurança. Ao longo da minha carreira, já passei por diversos locais, mas nenhum me marcou tanto quanto a antiga fábrica têxtil na qual fui designado para trabalhar durante um mês. O que vivenciei lá mudou minha vida para sempre. A fábrica ficava nos arredores da cidade, em uma área industrial desativada. O prédio, construído no início do século XX, era um imponente edifício de tijolos vermelhos, com janelas altas e quebradas, que mais pareciam olhos vazios, observando quem se aproximava. Diziam que a fábrica havia fechado após um incêndio trágico que tirou a vida de muitos operários. Histórias de aparições e eventos inexplicáveis circulavam entre os moradores locais, mas, como homem cético, nunca dei ouvidos a essas lendas. Aceitei o trabalho porque precisava do dinheiro. Minha tarefa era simples: garantir que ninguém invadisse o local para vandalizar ou roubar. O turno começava às 8 da noite e terminava às 6 da manhã. No primeiro dia, encontrei-me com o supervisor, que me entregou as chaves e um mapa do edifício. Ele mencionou, de maneira casual, para evitar o subsolo, pois estava instável devido aos danos do incêndio. Não me preocupei, não tinha intenção de explorar mais do que o necessário. A primeira noite transcorreu sem incidentes. Fiz minhas rondas pelos corredores extensos, iluminando o caminho com minha lanterna. O silêncio era interrompido apenas pelo som dos meus passos ecoando e pelo ocasional farfalhar de animais noturnos. As enormes máquinas estavam cobertas de poeira e teias de aranha, lembranças mudas de uma era passada. Na segunda noite, porém, as coisas começaram a mudar. Enquanto caminhava pelo segundo andar, ouvi um som distante, como se fossem sussurros. Parei para escutar melhor, mas o som cessou. Pensei ser o vento passando pelas frestas das janelas quebradas. Continuei minha ronda, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Por volta das 2 da manhã, ao passar por uma das grandes salas de produção, vi uma sombra se mover rapidamente pelo canto do meu olho. Virei-me rapidamente, mas não havia nada lá. Um calafrio percorreu minha espinha, mas atribuí ao cansaço e à minha imaginação. Na terceira noite, os eventos tornaram-se mais difíceis de ignorar. Estava verificando o andar térreo quando ouvi claramente o som de máquinas funcionando. Um barulho rítmico de engrenagens e motores, algo impossível, já que a fábrica estava sem energia e as máquinas não funcionavam há décadas. Segui o som, que me levou até a sala principal. Ao entrar, o som cessou imediatamente, deixando apenas um silêncio opressor. De repente, senti um cheiro forte de fumaça, como se algo estivesse queimando. O ar ficou pesado e uma fina camada de névoa começou a se formar. Comecei a tossir e decidi que era hora de sair daquele ambiente. Enquanto me virava para sair, ouvi passos apressados atrás de mim. Virei-me novamente e, para meu horror, vi a figura de uma mulher coberta de fuligem, com roupas queimadas e olhos arregalados de pavor. Ela estendeu a mão em minha direção e gritou: "Ajude-nos!" Congelado de medo, não consegui me mover. A figura desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, e o cheiro de fumaça se dissipou. Corri para fora da sala e retornei ao meu posto, coração disparado e mente em turbilhão. Passei o restante da noite tentando entender o que havia acontecido, mas nenhuma explicação lógica surgia. No dia seguinte, decidi investigar a história da fábrica. Fui à biblioteca local e busquei antigos jornais. Descobri que, há 50 anos, um incêndio devastador ocorreu durante a noite. As saídas de emergência estavam trancadas para evitar roubos e muitos trabalhadores ficaram presos. Mais de 30 pessoas morreram naquele incidente trágico, a maioria mulheres e crianças que trabalhavam em condições desumanas. A partir daquela descoberta, entendi que talvez os espíritos das vítimas ainda estivessem presos naquele lugar, revivendo eternamente sua agonia. Senti uma mistura de tristeza e obrigação de fazer algo a respeito. Na noite seguinte, retornei à fábrica, com a determinação de ajudar de alguma forma. Levei comigo algumas velas e um pequeno sino, objetos que minha avó, uma mulher sábia e espiritual, dizia ajudar a guiar almas perdidas. Coloquei as velas na sala principal e acendi-as. Toquei o sino suavemente e falei em voz alta:
Estou aqui em paz. Sinto muito pelo que aconteceu com vocês. Que possam encontrar descanso. O ar ao meu redor pareceu se aquecer e uma brisa suave percorreu a sala, apesar de todas as janelas estarem fechadas. Senti uma presença, mas desta vez não era ameaçadora. Uma sensação de calma me envolveu. De repente, ouvi novamente os sussurros, mas agora eram suaves, quase como um agradecimento. Vi então várias figuras translúcidas emergirem das sombras. Seus rostos, antes marcados pelo terror, agora mostravam alívio. A mulher que havia me assustado na noite anterior estava entre elas. Ela sorriu levemente, antes de desaparecer junto com as outras. As velas apagaram-se sozinhas, e a fábrica mergulhou novamente no silêncio. Soube naquele momento que as almas haviam encontrado paz. As noites seguintes foram tranquilas. Nenhum som estranho, nenhuma aparição. A fábrica parecia diferente, menos opressiva. Quando meu contrato terminou, senti que não era mais o mesmo. Aquela experiência me ensinou que existem coisas além da nossa compreensão e que, às vezes, é preciso coragem para enfrentar o desconhecido. Passei a respeitar mais as histórias e lendas que antes descartava. Anos se passaram, mas ainda penso naqueles que perderam suas vidas na fábrica. Espero que tenham encontrado o descanso que merecem. E quando ouço relatos de lugares assombrados, lembro-me da minha própria experiência e da importância de abordar o inexplicável com respeito e compaixão. Trabalhar como guarda de segurança em uma funerária antiga não é algo que muitos desejam. Porém, para mim, era apenas mais um emprego. Meu colega e eu éramos responsáveis por garantir a segurança do local durante as noites. O prédio, embora bem conservado, carregava décadas de histórias trágicas e despedidas dolorosas. Localizada nos arredores da cidade, a funerária era cercada por árvores altas que sussurravam com o vento, projetando sombras inquietantes sob a luz da lua. Do lado de fora, o edifício exibia uma elegância sombria, com grandes janelas e portas de madeira entalhada. Por dentro, os longos salões de velório, corredores escuros e salas cheias de memórias dos que ali foram velados tornavam o ambiente ainda mais imponente. Naquela noite específica, tudo começou como de costume. Chegamos por volta das 10 da noite, prontos para nossa ronda noturna. Primeiro, verificamos as câmeras de segurança para nos certificar de que tudo estava em ordem. As telas exibiam imagens em preto e branco de diferentes áreas da funerária. Tudo calmo e silencioso. Iniciamos nossa ronda, caminhando pelos corredores e inspecionando cada sala. Embora o ambiente sempre fosse sombrio, naquela noite senti uma inquietação que não conseguia explicar. Não comentei com meu colega, achando que era apenas coisa da minha cabeça. Após a primeira ronda, voltamos à sala de controle para tomar um café e revisar novamente as câmeras. Foi então que notei algo estranho na tela que mostrava o salão principal de velórios. Uma criança vestida com roupas antigas estava parada no meio da sala. Pensei que talvez alguém tivesse ficado para trás, embora fosse improvável, já que a funerária fechava cedo. Mostrei a imagem ao meu colega. Ambos ficamos em silêncio, tentando entender o que víamos. A criança não se movia, apenas permanecia ali, com uma expressão triste. Decidi investigar enquanto meu colega monitorava as câmeras. Caminhei pelo corredor em direção ao salão, iluminando o caminho com minha lanterna. Empurrei a porta lentamente e apontei a luz para dentro. A sala estava vazia. Não havia sinal da criança. Verifiquei cada canto, mas não encontrei nada. Retornei à sala de controle e informei ao meu colega que não havia ninguém lá. Ele, com expressão perplexa, apontou novamente para a tela. Olhe, ele está bem atrás de você. Um frio percorreu minha espinha. Virei-me rapidamente, mas não vi nada.
Meu colega insistiu que a criança ainda estava na câmera, mas eu não conseguia vê-la pessoalmente. Tentei manter a calma, pensando que poderia ser um defeito na câmera ou algum tipo de ilusão óptica. Contudo, o medo começou a se instalar. Decidimos retornar juntos ao salão de velórios para uma nova inspeção. Ao entrar, o ar estava mais frio que o normal e um cheiro de flores murchas permeava o ambiente. De repente, a porta se fechou atrás de nós e as luzes começaram a piscar. Ficamos imóveis, paralisados pelo medo. No centro da sala, a figura da criança apareceu novamente, mais clara do que antes. Seus olhos refletiam uma tristeza profunda. Tentei falar, mas não obtive resposta. A criança levantou a mão e apontou para um canto da sala antes de desaparecer. Aproximamo-nos do local indicado e encontramos um antigo brinquedo, um ursinho de pelúcia coberto de poeira. Parecia ter sido esquecido ali há muito tempo. Ao pegá-lo, senti uma tristeza intensa. Levamos o ursinho para a administração da funerária, esperando que alguém pudesse nos dar alguma informação. Contamos o ocorrido e uma funcionária mais velha nos ouviu atentamente. Ela revelou que, décadas atrás, um menino havia falecido tragicamente e sido velado naquele salão. Sua família, consumida pela dor, esqueceu o ursinho favorito dele. Desde então, relatos de aparições e sussurros eram comuns. Decidimos devolver o ursinho ao salão de velórios como um gesto de respeito. A partir daquela noite, os sussurros cessaram e a criança não apareceu mais nas câmeras. A funerária retomou sua tranquilidade habitual, mas para nós, a experiência deixou uma marca permanente. Sempre que lembro daquela noite, sinto uma mistura de tristeza e compaixão. Sei que o espírito do menino finalmente encontrou paz. Durante minhas rondas noturnas, ocasionalmente deixo uma flor no canto onde encontramos o ursinho, em memória de sua história que nunca deve ser esquecida. Meu nome é Javier e sou guarda de segurança há muitos anos. Trabalhei em diversos lugares, de shoppings a depósitos, mas nada me preparou para o que vivi em um hospital psiquiátrico abandonado. O prédio antigo, situado nos arredores da cidade, estava em ruínas, isolado e esquecido. O que descobri lá jamais será apagado da minha memória. Aceitei um trabalho temporário para vigiar o hospital durante a noite. A empresa de segurança havia sido contratada pelo governo local para evitar vandalismo e invasões. O hospital, conhecido como Sanatório Santa Helena, tinha uma reputação sinistra. Inaugurado no início do século XX, fechou nos anos 80, após escândalos envolvendo abusos e torturas. Rumores sobre os horrores ocorridos ali persistiam, e os moradores evitavam a área. Cheguei ao local numa noite fria de inverno. A fachada desgastada e as janelas quebradas davam ao edifício uma aparência assustadora. Encontrei-me com o guarda do turno anterior, que me entregou as chaves e um mapa. Ele mencionou com um olhar sério sobre risadas e gritos que às vezes ecoavam nos corredores. Ignorei, atribuindo aquilo a superstições. Iniciei minha ronda no primeiro andar. Os corredores, iluminados apenas pela minha lanterna, pareciam intermináveis. As portas abertas revelavam camas enferrujadas e paredes pichadas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo ranger do piso de madeira sob meus pés. Sentia-me observado, mas tentei não dar importância. Por volta da meia-noite, enquanto inspecionava o segundo andar, ouvi uma risada distante. Parei, tentando identificar de onde vinha. A risada cessou tão repentinamente quanto começou. Continuei, agora um pouco inquieto. Não demorou muito para que gritos começassem a ecoar. Eram gritos de angústia, cheios de dor. Meu coração acelerou e comecei a suar. Sabia que não havia mais ninguém ali, ou pelo menos era o que esperava. Decidi seguir os sons, convencido de que deveria haver uma explicação lógica. Caminhei pelos corredores
cada vez mais nervoso. As risadas e os gritos intensificavam-se à medida que me aproximava de uma sala no fim do corredor. Abri a porta com cautela. Era a antiga sala de tratamentos. Macas e equipamentos médicos cobertos de poeira preenchiam o ambiente. De repente, tudo ficou em silêncio. Fiquei ali parado, tentando entender o que estava acontecendo. A atmosfera era pesada. Decidi descer ao porão, onde, segundo os rumores, aconteciam os tratamentos mais cruéis. A escada que levava ao subsolo era estreita e íngreme. Conforme descia, o ar ficava mais frio e pesado. O porão era úmido, com paredes manchadas de mofo e um odor forte. Encontrei uma porta de metal enferrujada, que abri com dificuldade. Dentro, uma sala ampla com uma maca no centro e instrumentos médicos ao redor. Novamente, os gritos e risadas preencheram o espaço, agora mais altos e claros. Sentia um frio na espinha e um pânico crescente. Queria sair dali, mas minhas pernas não obedeciam. Foi quando vi algo que nunca esquecerei. No canto da sala, uma figura espectral começou a se formar. Era uma mulher vestida com um camisolão de hospital. Seu rosto refletia dor e sofrimento. Ela se aproximou da maca, como se revivesse um trauma. Seus movimentos eram desesperados. Tentei me mover, mas estava paralisado. Ela então me olhou diretamente, e os gritos se tornaram ensurdecedores. Senti uma pressão no peito. Quase não conseguia respirar. Subitamente, tudo silenciou. A figura desapareceu e recuperei o controle do meu corpo. Corri escada acima, saindo do porão o mais rápido que pude. Refugiei-me na sala de segurança, ofegante e tremendo. Minha mente buscava uma explicação, mas não encontrava. Nos dias seguintes, a curiosidade superou o medo. Pesquisei a história do hospital e dos abusos cometidos. Descobri que a mulher que vi poderia ser Isabel, uma paciente que morreu durante um tratamento experimental. Sua história era trágica. Internada pela família devido a uma depressão, acabou sofrendo procedimentos desumanos que levaram à sua morte. Senti que precisava fazer algo. Retornei ao hospital decidido a enfrentar o que quer que fosse. No porão, na mesma sala, acendi uma vela em homenagem a Isabel e às outras almas perdidas ali. Fiquei em silêncio, esperando. Os gritos e risadas retornaram, mas desta vez não me assustaram. Pareciam manifestações de almas que buscavam ser ouvidas. Fechei os olhos e murmurei: Isabel, você não está esquecida. Ao abrir os olhos, vi que seu rosto agora expressava paz. Ela assentiu e desapareceu. Saí do hospital com uma sensação de alívio. Sabia que tinha feito algo significativo. Decidi compartilhar minha experiência, na esperança de que os erros do passado não se repetissem. Nos meses seguintes, continuei meu trabalho, mas nunca mais vivi algo tão intenso. Aprendi a ter respeito pelos lugares e pelas histórias que carregam. Agora, sempre que ouço sobre um local com passado sombrio, aproximo-me com empatia, sabendo que há memórias e energias que merecem ser reconhecidas. Sou Eduardo, e o que vou relatar aconteceu há alguns anos, quando trabalhava como segurança em uma morgue de uma pequena cidade. Nunca fui dado a crendices ou ao sobrenatural, mas aquela noite mudou minha visão do mundo para sempre. Era uma noite gelada de inverno. O vento assobiava pelas frestas das janelas e as sombras se alongavam nos corredores vazios. Meu turno começou como qualquer outro, revisando monitores das câmeras e fazendo rondas pelo prédio. A morgue não me causava medo, mas o ambiente sempre carregava uma atmosfera pesada. Após 3 meses trabalhando ali, a rotina noturna havia se tornado entediante. As luzes piscando, o eco dos meus passos e o zumbido constante dos refrigeradores eram minha companhia. Até aquela noite, o mais emocionante que havia acontecido era a invasão de alguns animais. Tudo começou por volta da meia-noite. Estava na minha sala tomando um café e observando os monitores, quando notei algo estranho na câmera da sala de autópsias. A imagem estava com interferência. Franzi a testa e tentei ajustar, mas sem sucesso.
decidi verificar pessoalmente. Peguei minha lanterna e segui pelo corredor. À medida que caminhava, senti o ar ficar mais pesado e um arrepio percorreu minha espinha. Ao chegar à porta da sala de autópsias, percebi que estava entreaberta, o que era incomum. Empurrei a porta com cautela e entrei. A sala estava na penumbra, iluminada apenas pela luz de emergência. Olhei ao redor, procurando algum problema técnico. Quando estava prestes a sair, ouvi um sussurro vindo do canto escuro da sala. Olá? Zrenia, chamei, sentindo-me um pouco tolo. Sem resposta. Aproximei-me do canto com o coração acelerado. A luz da lanterna revelou uma mesa de aço e instrumentos cirúrgicos, mas nada além disso. Então vi uma figura. Um homem pálido, quase translúcido, estava ao lado de uma mesa de autópsia. Seus olhos eram profundos e refletiam uma tristeza intensa. Fiquei paralisado. Ele levantou a mão como se quisesse dizer algo, mas nenhum som saiu. De repente, desapareceu. Pisquei várias vezes tentando entender o que havia acontecido. A sala estava vazia novamente. Recuei lentamente e saí o mais rápido que pude. De volta à sala de segurança, sentei-me tentando me acalmar. Convenci-me de que era fruto da minha imaginação ou do cansaço. Contudo, no fundo, sabia que era real. Os monitores agora mostravam a sala com clareza, sem interferências. A noite se arrastou e não consegui tirar a imagem da minha mente. Quando meu turno terminou, deixei a morgue sentindo um alívio enorme. No dia seguinte, compartilhei o ocorrido com minha colega Marta. Ela sugeriu que eu tirasse uns dias de folga, atribuindo minha visão ao estresse. Assenti, mas sabia que não era isso. Decidi enfrentar meus medos. Na noite seguinte, voltei ao trabalho determinado a encontrar respostas. Por volta da meia-noite, a interferência na câmera retornou. Peguei a lanterna e fui até a sala de autópsias. Desta vez, a porta estava fechada. Ao entrar, a sensação de opressão retornou. Aproximei-me de uma das mesas e vi uma etiqueta: Miguel Rodrigues. Fui até os registros e descobri que Miguel tinha cerca de 40 anos e havia sido encontrado morto em seu apartamento semanas antes. Suspeitava-se de suicídio. Senti uma tristeza profunda por aquele homem. Talvez fosse ele a figura que vi. Decidi tentar ajudá-lo. Acendi uma vela na sala de autópsias e fiz uma prece, pedindo que Miguel encontrasse paz. Sentei-me e esperei. Horas se passaram. A temperatura caiu e meu hálito condensava no ar frio. Então, Miguel apareceu novamente. Seus olhos agora expressavam alívio. Ele levantou a mão e, num sussurro, disse: "Obrigado." Em seguida, desapareceu. Fiquei ali por um tempo, sentindo uma paz interior. Sabia que havia ajudado de alguma forma. Nunca mais vi Miguel. As noites seguintes foram tranquilas e a morgue voltou à sua rotina silenciosa. Não contei a mais ninguém o que aconteceu. Guardei para mim essa experiência que mudou minha forma de ver o mundo. Aprendi que existem coisas que vão além da nossa compreensão e que, às vezes, mesmo nos lugares mais sombrios, podemos encontrar esperança. Sou guarda de segurança privada. Certa vez, um dos clientes para quem trabalhava pediu que eu cuidasse da casa de um parente que estava viajando. Não queriam que a residência ficasse sozinha por 20 dias. A casa parecia normal, com poucas decorações nas paredes. O único símbolo religioso era um quadro que cobria a pequena entrada da sala de monitoramento. Fui designado a um quarto ao lado da piscina. Quando trabalho assim, costumo dormir durante o dia e vigiar à noite. Geralmente, se algo estranho acontece, é durante a madrugada. No primeiro dia, permaneci acordado, pois sabia que a empregada viria. Naquela noite, me isolei na sala de vigilância, sentindo um pressentimento de que algo sombrio poderia estar naquela casa. Acredito que tudo acontece por uma razão, e minha família sempre foi ligada às energias do mundo. Sei que existem coisas que não entendemos ao nosso redor. A primeira noite transcorreu sem incidentes. A casa ficava em um condomínio tranquilo, cercado por jardins bem cuidados. Ajustei as câmeras e revisei os monitores. Tudo parecia em ordem. Contudo,
Havia uma sensação no ar, uma inquietação que não conseguia explicar. Na segunda noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Enquanto observava as câmeras, vi um flash na tela. Uma figura borrada passou por uma das câmeras no jardim. Pensei que poderia ser um inseto ou reflexo, mas a figura apareceu novamente, movendo-se lentamente. Parecia uma mulher alta e esguia, quase etérea. Decidi fazer uma ronda pela casa. Revisei portas e janelas, mas nada estava fora do lugar. A inquietação aumentava. Na terceira noite, a situação piorou. Revendo as gravações, vi algo que me gelou o sangue. Em todas as câmeras, a mesma figura aparecia. Era difícil descrever. Parecia um holograma, mas também real. Uma mulher com membros alongados e um rosto que mudava de forma, olhando diretamente para as câmeras. Comecei a tremer, incapaz de compreender o que estava acontecendo. A imagem desapareceu dos monitores, e segundos depois, alguém bateu na porta. Não era um som forte, mas suave. Não sabia o que fazer. Sei me defender de pessoas vivas, mas como enfrentar algo que nem entendo? Aproximei-me da porta com cautela, coração disparado. Abri, mas não havia ninguém. Voltei à sala de vigilância, tentando me acalmar. A figura havia sumido das câmeras. Decidi ficar alerta até o amanhecer, mas a noite estava apenas começando. As noites seguintes foram ainda mais aterrorizantes. A figura aparecia com mais frequência, sempre olhando fixamente para as câmeras. Seu rosto mudava de forma, e eu não conseguia dormir. Sentia que algo maligno espreitava na casa. Certa noite, vi algo que me deixou sem fôlego. A figura estava no quarto ao lado da piscina, onde eu dormia. Movia-se lentamente, como se procurasse algo. Seu rosto, uma máscara de terror, encarava a câmera. Não pude permanecer mais ali. Decidi ir embora, mas quando tentei abrir a porta não consegui. Algo invisível me impedia. Senti uma pressão no peito como se algo me esmagasse. A figura apareceu novamente na tela, agora na entrada da sala de vigilância, aproximando-se lentamente. Fechei os olhos, rezando para que tudo terminasse. Senti um frio intenso, como se a própria morte estivesse ao meu lado. Quando abri os olhos, a figura havia desaparecido, mas o medo persistia. Renunciei ao trabalho e me afastei de tudo que me lembrava daquela experiência. Não sei o que era aquela figura ou por que me perseguia. Só sei que nunca mais quero enfrentar algo assim. Com o tempo, tentei esquecer o ocorrido, mas há noites em que não consigo dormir. Sinto que aquela figura ainda me observa, esperando o momento de reaparecer. Nessas horas, lembro-me do medo e do desespero que senti naquela casa e percebo que algumas coisas é melhor deixar no esquecimento. Meu nome é Héctor Lugo e há 10 anos trabalho como guarda de segurança no cemitério San Cristóbal. Um lugar onde o silêncio da noite é quebrado apenas pelo sussurro do vento entre as lápides e o farfalhar das folhas das árvores antigas. O trabalho, embora solitário, sempre me pareceu tranquilo, até aquela noite em que a alma de uma idosa decidiu me atormentar. Lembro-me de que eram 11 da noite quando cheguei ao meu posto. O ar estava mais frio que o habitual, como se um manto gelado cobrisse o cemitério. A lua mal iluminava o caminho, e as sombras das tumbas se alongavam de forma grotesca. Senti um arrepio, mas atribuía à baixa temperatura. Minha rotina sempre começava com uma caminhada pelos arredores, garantindo que tudo estivesse em ordem. As tumbas pareciam em paz, e o silêncio era sepulcral. Contudo, à medida que avançava, algo parecia diferente. Uma sensação de opressão no peito, uma inquietação inexplicável. Foi então que a vi pela primeira vez. Uma figura encurvada, mal visível à distância,
que parecia flutuar entre as lápides. Parei, pensando que minha visão me enganava. Esfreguei os olhos e olhei novamente, mas a figura havia sumido. Tentei me acalmar e continuei minha ronda, mas a imagem não saía da minha cabeça. Havia algo profundamente perturbador naquela figura, algo que não se encaixava. Conforme a noite avançava, a sensação de estar sendo observado aumentava. Cada estalo, cada sussurro do vento parecia amplificado. Por volta da meia-noite, decidi voltar à guarita para tomar um café e me aquecer. Porém, ao entrar, o frio lá dentro era insuportável, muito mais intenso que do lado de fora. O aquecedor estava desligado. Foi então que vi no espelho do banheiro uma frase escrita com caligrafia trêmula. Ela está esperando por você. O medo tomou conta de mim. Meu primeiro instinto foi fugir, mas algo me impediu. Não podia abandonar meu posto. Voltei ao cemitério, determinado a encontrar uma explicação. As sombras pareciam se mover ao meu redor, e a sensação de estar sendo observado se intensificava. Foi quando ouvi um canto, uma melodia antiga e triste flutuando no ar. Segui o som, meus passos ecoando na terra úmida, até chegar a uma tumba velha e descuidada. A lápide, coberta de musgo, trazia o nome: Isabel Montoya, 1850 a 1920. O canto cessou abruptamente e uma risada assustadora ecoou na noite. Senti uma presença atrás de mim, mas não tive coragem de me virar. De repente, um sussurro gelado tocou meu ouvido. Por que me perturba? A voz era áspera, carregada de ressentimento e dor. O pânico me dominou. Corri sem rumo, tropeçando nas tumbas, até encontrar refúgio em uma pequena capela abandonada. Fechei a porta e tentei recuperar o fôlego, mas a paz durou pouco. A temperatura caiu drasticamente e uma névoa espessa preencheu a capela. No meio dela surgiu a figura de Isabel. Seu rosto estava deformado pelo ódio e sofrimento, e seus olhos vazios pareciam perfurar minha alma. Por que me despertou? Swingou, perguntou com uma voz que ecoava na minha mente. Estava paralisado pelo terror. Ela se aproximou, flutuando a poucos centímetros do chão. Fui traída, esquecida, e agora você pagará por seus pecados. Senti uma mão gelada apertar meu pescoço, cortando minha respiração. Meus pulmões ardiam e a desesperança me consumia. Lutei com todas as forças, mas era inútil. Seus olhos se fixaram nos meus e vi sua história. Uma mulher injustamente acusada de bruxaria, torturada e assassinada por um crime que não cometeu. Seu espírito ficou preso no cemitério, cheio de ódio e desejo de vingança. Com um último esforço, consegui me livrar de seu aperto e caí no chão, ofegante. Arrastei-me até a porta, abri-a e saí para a noite fria. O cemitério estava em silêncio, mas sentia sua presença me perseguindo. Corri até a guarita, onde as luzes me deram um breve alívio, mas sabia que não estava a salvo. Isabel apareceu novamente no espelho, seus olhos cheios de ódio. Você nunca estará seguro, disse, antes de desaparecer. Passei o resto da noite em estado de alerta. Quando meu substituto chegou pela manhã, eu estava em péssimas condições. Tentei explicar o ocorrido, mas ninguém acreditou. Decidi não voltar ao cemitério. Renunciei e tentei seguir com minha vida, mas as lembranças daquela noite me assombravam. Com o tempo, minha saúde se deteriorou. Os pesadelos eram constantes, e o rosto de Isabel me perseguia sempre que fechava os olhos. Busquei ajuda em todos os lugares, mas ninguém conseguia entender ou me ajudar. Uma noite, após meses de tormento, decidi que precisava enfrentá-la. Voltei ao cemitério, determinado a pôr fim àquilo. O lugar estava envolto em neblina e o ar era gelado. Caminhei entre as tumbas
até chegar à de Isabel. Ajoelhei-me diante da lápide. Isabel, chamei suavemente. Vim me desculpar e pedir paz. O silêncio era a única resposta, mas sabia que ela estava ouvindo. Fui injusto ao perturbar seu descanso. Não conhecia seu sofrimento. Por favor, perdoe-me e encontre a paz que merece. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. De repente, a temperatura caiu ainda mais e Isabel apareceu diante de mim. Seus olhos, antes cheios de ódio, agora refletiam uma profunda tristeza. A paz não é fácil de encontrar, sussurrou, mas sua sinceridade me tocou. Sua figura começou a desaparecer lentamente e pela primeira vez vi um vislumbre de tranquilidade em sua expressão. Fiquei ali, ajoelhado na terra fria, enquanto a neblina se dissipava e o ar esquentava ligeiramente. Sabia que Isabel havia encontrado algum consolo, e isso me trouxe alívio. Não foi um final perfeito, mas um começo. A maldição que me atormentava parecia ter sido amenizada. Reconstruí minha vida, consciente de que o mundo esconde segredos sombrios e que a dor pode transcender a morte. Nunca mais retornei ao cemitério San Cristóbal. Isabel Montoya encontrou um fragmento de paz, permitindo que eu seguisse em frente. Aprendi a respeitar os mistérios do além e a ter um profundo respeito pelas almas atormentadas que vagam na escuridão, buscando a paz que lhes foi negada em vida. Meu nome é Ricardo e trabalhava como segurança noturno em um conhecido supermercado chamado Walmart. Durante anos, minha função era patrulhar os corredores vazios e garantir que tudo estivesse em ordem. Porém, uma série de eventos inexplicáveis transformou minhas tranquilas noites em um turbilhão de terror e desespero. A primeira vez que ouvi sobre a presença sobrenatural nos banheiros da loja, encarei como uma simples superstição. Colegas faziam piadas sobre uma menina fantasma que rondava os corredores, especialmente na seção de brinquedos. Não dei muita atenção até ter meu próprio encontro com o inexplicável. Era uma noite tranquila. Percorria os corredores com minha lanterna, observando as câmeras e garantindo que tudo estivesse em ordem. Ao me aproximar da seção de brinquedos, um calafrio percorreu minha espinha. Senti-me observado e uma sombra estranha pareceu deslizar entre as prateleiras. Tentei atribuir a fadiga ou a minha imaginação, mas algo no ambiente havia mudado. Uma sensação de opressão tomou conta de mim, como se o ar estivesse carregado de eletricidade estática. Decidi me afastar e continuar minha ronda. Os acontecimentos estranhos não tardaram a intensificar-se. Noites depois, comecei a ouvir risadas infantis vindas do banheiro feminino. Inicialmente pensei que algum cliente estivesse pregando uma peça, mas ao investigar, não encontrei ninguém. As risadas persistiam, cada vez mais inquietantes. Meus colegas começaram a evitar o banheiro feminino, atribuindo as risadas à imaginação ou ao estresse do trabalho noturno. Mas eu sabia que algo mais estava acontecendo. Decidi enfrentar meus medos e entrar no banheiro para descobrir a verdade. A escuridão me envolveu enquanto avançava pelo corredor. Ao chegar à porta do banheiro, uma sensação de mal-estar me dominou. Mas prossegui. Ao abrir a porta, uma rajada de frio me atingiu. As luzes piscavam, criando sombras que pareciam ganhar vida. As risadas ecoavam nos meus ouvidos, agora acompanhadas de um sussurro sinistro. Avancei com cautela pelos cubículos, cada passo uma eternidade. Minhas mãos tremiam enquanto segurava a lanterna, desesperado por uma explicação lógica. Ao chegar ao último cubículo, o que vi congelou meu sangue. Uma figura infantil pairava na escuridão, olhos vazios que pareciam penetrar minha alma. Sua pele pálida refletia a luz, criando uma imagem grotesca gravada para sempre em minha mente. Fiquei paralisado, incapaz de desviar o olhar. A menina demoníaca estendeu a mão em minha direção, dedos longos e afiados prometendo uma morte certa. Sua risada transformou-se em um grunhido gutural, preenchendo o ar com uma presença malévola.
Instintivamente recuei, mas algo me deteve. Uma força invisível me prendeu, arrastando-me para a escuridão do cubículo. Gritei de terror, lutando para me libertar, mas era inútil. A menina aproximou-se lentamente, um sorriso distorcido revelando dentes afiados. Quando pensei que tudo estava perdido, uma luz brilhante inundou o banheiro, dissipando as sombras e liberando-me do aperto maligno. Meus colegas invadiram o banheiro, expressões de horror e determinação em seus rostos. Juntos, conseguimos afastar a entidade, selando o cubículo com símbolos de proteção e preces desesperadas. Desde aquele dia, nunca mais entrei sozinho no banheiro feminino do Valmar. A experiência me marcou profundamente, e embora tenha tentado encontrar uma explicação lógica, sei que enfrentei algo além da compreensão humana. A menina demoníaca ainda espreita nas sombras, esperando por sua próxima vítima na escuridão da noite. Jamais esquecerei o terror que encontrei naquele banheiro maldito. As noites eram longas e solitárias. Trabalhar como guarda de segurança em uma obra em construção tinha seus desafios, mas nada podia me preparar para o que estava prestes a viver. Sempre fui cético em relação a histórias de fantasmas e fenômenos paranormais. Não me assustava com sombras ou ruídos noturnos. Porém, uma série de eventos inexplicáveis colocou minha incredulidade à prova e me deixou marcado para sempre. Tudo começou numa fria noite de inverno. O vento uivava através dos vãos e estruturas inacabadas do prédio. O lugar estava deserto, como de costume. Minha tarefa era patrulhar o local, assegurar que não houvesse intrusos e reportar quaisquer irregularidades. Era uma rotina monótona, mas pagava as contas. Já trabalhava lá há algumas semanas. Não conhecia todos os operários, mas soube dos rumores que circulavam entre eles. Um acidente havia ocorrido recentemente, tirando a vida de um dos trabalhadores. Diziam que ele caiu do 5º andar enquanto ajustava uma viga de aço. Uma morte instantânea, trágica e lamentável. Não dei muita importância às histórias, achando que eram exageros para assustar os novos. Naquela noite, após minha ronda habitual, sentei-me na guarita. O relógio marcava 2 da manhã. O cansaço começava a pesar e o café não ajudava muito. Foi então que ouvi meu nome. Inicialmente, pensei que minha mente estivesse pregando peças. Era uma voz suave, quase um sussurro, que parecia vir de algum lugar dentro da obra. Levantei-me e olhei ao redor, mas não vi nada fora do comum. Ignorei, atribuindo à minha imaginação. Porém, ao longo da noite, o mesmo sussurro voltou a chamar meu nome, várias vezes, cada vez mais insistente. Finalmente, decidi investigar. Armado com minha lanterna, percorri os corredores escuros e escadas da construção. O eco dos meus passos ressoava nas paredes de concreto nu. Subi ao 3º andar, de onde parecia vir o som. A lanterna iluminava cantos cheios de entulho e ferramentas abandonadas. Tudo estava em silêncio, exceto pelo vento que entrava pelas janelas sem vidros. Ao chegar ao local do acidente, uma estranha sensação de opressão me invadiu. O ar estava mais frio e denso. Foi então que o vi. Uma figura etérea, mal perceptível, materializou-se à minha frente. Era um jovem, vestido com as roupas típicas da obra. Seu rosto refletia uma mistura de tristeza e desespero. Fiquei paralisado, sem conseguir falar. O espectro estendeu a mão e sussurrou meu nome novamente. Não sabia como reagir, mas instintivamente senti que devia segui-lo. A figura deslizou pelos corredores e escadas, guiando-me a um canto escuro do prédio. Lá, no meio de escombros, encontrei algo que gelou meu sangue. Um armário quebrado, parcialmente coberto por restos de concreto e poeira. Dentro, descobri uma caixa de ferramentas velha, enferrujada e esquecida. Abri com cuidado e encontrei vários documentos pessoais do trabalhador falecido. Fotos de família, cartas e um diário.
O diário detalhava a vida do jovem operário, seus sonhos, preocupações e, o mais perturbador, uma série de anotações sobre eventos estranhos na obra antes de sua morte. Ele escrevia sobre vozes que o chamavam, sombras que se moviam na escuridão e uma sensação constante de estar sendo observado. A última anotação era especialmente inquietante. Algo está aqui. Não estou sozinho nesta obra. Se algo me acontecer, que alguém encontre isto e saiba a verdade. Levei o diário comigo para a guarita, tentando entender o que havia encontrado. Naquela noite, não ouvi mais a voz, nem vi a figura. Contudo, o ambiente na obra tornou-se cada vez mais opressivo. Nas noites seguintes, sentia uma presença constante, um olhar invisível que seguia cada movimento meu. Comecei a investigar mais sobre a história do lugar e os acidentes ocorridos. Descobri que não era o primeiro incidente trágico naquela construção. Nos meses anteriores, vários trabalhadores relataram quedas inexplicáveis, ferramentas que se moviam sozinhas e outros eventos estranhos. Era como se o local estivesse amaldiçoado. Uma noite, enquanto revisava o diário novamente, encontrei um detalhe que havia me escapado. O jovem mencionava um lugar específico na obra, uma sala que sempre lhe causava arrepios. Decidi investigar. No turno seguinte, armado com minha lanterna e determinação, dirigi-me ao local. A sala ficava no subsolo, uma parte do edifício ainda inacabada. As paredes estavam úmidas e cobertas de mofo. O ambiente era sufocante e o silêncio absoluto. Ao entrar, senti uma presença ainda mais forte. De repente, a lanterna começou a piscar e apagou-se completamente. Na escuridão, ouvi meu nome sussurrado novamente, agora mais próximo, quase ao pé do ouvido. O medo me paralisou, mas precisava seguir em frente. Consegui reacender a lanterna e apontei para o fundo da sala. Lá, na parede, descobri algo que me deixou sem palavras. Uma série de símbolos e desenhos rudimentares entalhados no concreto. Pareciam antigos, como se estivessem ali muito antes da construção começar. Entre os símbolos, havia uma figura que reconheci imediatamente. O mesmo operário que vi naquela noite, com a mão estendida em minha direção. Naquele momento, tudo fez sentido. A obra estava construída sobre um terreno que guardava um segredo sombrio. Algo antigo e malévolo havia sido despertado com as escavações, reclamando as almas dos trabalhadores. O operário que morreu não foi o primeiro, nem seria o último a sentir sua presença. Tirei fotos dos símbolos e saí da sala o mais rápido possível. Sabia que precisava alertar alguém, mas quem acreditaria em mim? Decidi falar com o encarregado da segurança no dia seguinte. Mostrei-lhe as fotos e contei o que havia descoberto. Sua reação me surpreendeu. Ele não parecia surpreso. Pelo contrário, olhou-me com uma mistura de resignação e tristeza. Confessou que também havia sentido coisas estranhas, mas nunca conseguiu provar nada. Agradeceu minha coragem e prometeu investigar. Contudo, sabia que suas palavras seriam em vão. O mal naquele lugar era mais antigo e poderoso do que qualquer um de nós poderia compreender. Aquela foi minha última noite como vigilante naquela obra. Renunciei no dia seguinte, incapaz de suportar a pressão e o medo constantes. Não sei o que aconteceu com o local ou com os trabalhadores que lá permaneceram. Só espero que um dia encontrem paz e que as almas presas possam descansar. Essa experiência mudou minha vida para sempre. Deixei de ser cético e passei a acreditar no que antes considerava impossível. Fantasmas existem, e alguns lugares estão marcados por tragédias e presenças que não pertencem ao nosso mundo. Agora, sempre que passo por uma construção à noite, não consigo evitar lembrar daquela obra e do jovem operário que apenas buscava ajuda. Meu conselho para aqueles que trabalham em lugares assim é simples. Ouçam sua intuição. Prestem atenção aos sinais e, acima de tudo, nunca ignorem um chamado na noite.
pode ser uma alma penada buscando desesperadamente ser ouvida e compreendida. O eco dos meus passos ressoava nos corredores escuros do armazém, enquanto minha lanterna mal conseguia penetrar a densa escuridão que parecia abraçar cada canto. Meu nome é Tomás Mendes, e por anos fui guarda noturno neste antigo depósito. Nunca acreditei no sobrenatural, até aquela noite. Era uma noite como qualquer outra. O relógio marcava 3 da manhã quando iniciei minha ronda habitual. Minha única companhia era o silêncio sepulcral que reinava naquele lugar. Contudo, algo no ar parecia diferente, como se uma presença invisível espreitasse nas sombras. Percorri os corredores, revisando cada cantinho, como de costume. Mas meus sentidos estavam em alerta, como se pressentissem que algo iria acontecer. Foi então que o vi pela primeira vez. Uma sombra mal perceptível deslizando no fim do corredor. Meus músculos se retesaram e o coração acelerou. Apontei a lanterna, mas a figura desapareceu num piscar de olhos. Tentei ignorar a sensação de desconforto e continuei a ronda, mas a presença daquela sombra permanecia em minha mente, como uma garra gelada. Decidi me manter atento, esperando que fosse apenas minha imaginação pregando peças. O tempo passava lentamente, como se o relógio tivesse parado num instante de eterna escuridão. Então, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Portas se fechando sozinhas com estrondo, objetos movendo-se misteriosamente de lugar e risadas sinistras ecoando nos cantos mais remotos. Tentei me convencer de que havia uma explicação lógica, talvez uma brincadeira de mau gosto ou apenas minha mente cansada. Mas estava cada vez mais difícil ignorar a verdade. Algo sobrenatural ocorria naquele lugar. Minhas mãos tremiam enquanto tentava me comunicar pelo rádio com o supervisor, mas o aparelho só emitia estática, como se uma força invisível interferisse no sinal. Sentia-me preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Busquei refúgio na sala de segurança, tentando encontrar algum conforto, mas mesmo ali, a sensação de mal-estar persistia. Foi então que o vi novamente, uma figura escura parada na porta, com olhos brilhando de forma sobrenatural. Meu grito ficou preso na garganta enquanto observava, impotente, a figura desaparecer lentamente na escuridão. Sabia que não podia ficar ali. Precisava fugir daquele lugar amaldiçoado, antes que fosse tarde demais. Com o coração disparado, corri em direção à saída mais próxima. Mas, ao chegar ao exterior, uma visão aterradora me paralisou. O armazém estava cercado por uma névoa espessa e opressiva, como se o mundo estivesse sendo engolido pela escuridão. Estava preso, sem escapatória. A certeza de que algo maligno habitava o armazém tomou conta de mim, enchendo-me de um terror indescritível. Corri desesperadamente, buscando uma saída que parecia me ser negada. No meio do corredor, senti sua presença novamente, exalando uma escuridão ancestral, uma maldade que gelava meu sangue. Sem pensar 2 vezes, virei e corri na direção oposta, ignorando o grito de terror que escapava dos meus lábios. Por onde quer que eu fosse, aquela figura me seguia, espreitando nas sombras como um caçador implacável. Minhas forças começavam a se esgotar e a respiração tornava-se ofegante. Sabia que não podia desistir. Precisava encontrar uma forma de escapar daquele inferno. Com um último esforço, alcancei a saída do armazém. O ar fresco da noite bateu em meu rosto como um bálsamo para minha alma atormentada. Mas, ao olhar para trás, uma visão dantesca me deixou sem fôlego. O armazém havia desaparecido por completo, como se nunca tivesse existido, deixando apenas um vazio escuro e desolado. O terror me inundou completamente, fazendo-me compreender a verdade oculta naquele lugar maldito. Nunca mais seria o mesmo após aquela noite, depois de ter sido testemunha do sobrenatural em sua forma mais pura e aterradora. Desde então, evito passar perto do local onde um dia se ergueu aquele armazém. Temo que a escuridão que o habita ainda espreite nas sombras, esperando para fazer sua próxima vítima.
E embora tente me convencer de que tudo foi fruto da minha imaginação, sei, no íntimo, que a verdade é muito mais sombria e assustadora do que posso imaginar. Chamo-me Fabian Gastelum. Tenho 42 anos e há mais de 2 décadas trabalho como guarda de segurança. Já passei por todo tipo de lugar, de fábricas a hospitais, mas nenhuma experiência se compara ao que vivi na funerária Paz Eterna. Embora anos tenham se passado desde aquela noite, ainda estremeço ao recordar. A funerária Paz Eterna fica nos arredores da cidade. Um edifício antigo com tetos altos e corredores escuros que se estendiam como labirintos. Na primeira vez que entrei, uma sensação de peso caiu sobre mim, mas atribuí aos nervos do primeiro dia. Era um lugar onde a morte era palpável, e o silêncio só era interrompido pelo ranger da madeira e pelo eco distante do vento entrando pelas janelas mal fechadas. Meu turno começava às 10 da noite e terminava às 6 da manhã. As noites eram longas e solitárias, mas o salário era bom, então aceitei o trabalho sem pensar muito. Com tantos anos de experiência, me considerava preparado para qualquer coisa. Mal sabia que estava prestes a enfrentar algo que desafiaria toda a lógica e razão. Tudo começou numa noite fria de outubro. A funerária estava especialmente tranquila, sem serviços programados. Instalei-me no meu pequeno posto de vigilância, revisando as câmeras e monitores, assegurando-me de que tudo estava em ordem. As primeiras horas passaram sem novidades, imerso na rotina de verificar os corredores e garantir que tudo estava no lugar. Por volta da meia-noite comecei a sentir uma presença. Inicialmente pensei que fosse minha mente pregando peças. A funerária era um lugar lúgubre e qualquer ruído podia parecer mais do que realmente era. Mas naquela noite algo estava diferente. O ar estava mais pesado e uma sensação de inquietação se instalou em meu peito. Decidi dar uma volta pelo edifício, uma espécie de patrulha para clarear a mente. Caminhei pelos corredores silenciosos, minha lanterna projetando sombras inquietantes nas paredes. Tudo parecia normal, até chegar à sala de exposição, onde os caixões eram colocados para os velórios. Foi então que o vi pela primeira vez. Um menino, não mais que 10 anos, parado ao lado de um caixão. Vestia um terno antigo, como de outra época, e sua pele tinha um tom pálido, quase translúcido. Seu olhar era vazio, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos que atravessou minha alma. Fiquei paralisado, incapaz de desviar o olhar. Sabia que aquilo não era normal. O menino não pertencia a este mundo. Tentei falar com ele, perguntar quem era e o que fazia ali, mas não obtive resposta. Simplesmente ficou me olhando com aqueles olhos tristes. Um arrepio percorreu meu corpo quando, sem aviso, ele desapareceu diante dos meus olhos. Retornei ao posto de vigilância com o coração acelerado, tentando encontrar uma explicação lógica. Revisei as câmeras, mas não havia sinal do menino. Comecei a duvidar da minha sanidade, pensando que talvez fosse uma ilusão causada pelo cansaço. Contudo, não seria a última vez que o veria. Nas noites seguintes, sua presença se tornou mais frequente. Às vezes o via caminhando pelos corredores, outras na sala de exposição, sempre com aquele olhar triste e vazio. Cada vez que tentava me aproximar, ele desaparecia como um sussurro no vento. Comecei a notar outros fenômenos estranhos. Portas que se abriam e fechavam sozinhas, sussurros inaudíveis que pareciam emanar das paredes e uma sensação constante de estar sendo observado. Decidi investigar mais a fundo. Conversei com alguns funcionários e descobri que não era o único a ter visto o menino. Vários colegas haviam relatado avistamentos semelhantes, mas todos foram ignorados ou descartados como lendas urbanas. Determinado a entender o que estava acontecendo, mergulhei nos registros antigos da funerária. Foi quando encontrei uma velha fotografia em preto e branco, tirada há mais de 50 anos. Nela, um menino com o mesmo terno antigo que eu havia visto, posava ao lado de sua família. Segundo os registros, seu nome era Eduardo, e ele havia morrido tragicamente em um acidente. Seus pais, devastados pela dor, velaram seu corpo na paz eterna. A partir daquele momento,
Os relatos de aparições do menino começaram a surgir. Com essa nova informação, decidi tentar me comunicar com o espírito de Eduardo. Acreditava que sua alma poderia estar presa ali, precisando de ajuda para encontrar descanso. Naquela noite, voltei à sala de exposição com a fotografia em mãos e sentei-me em uma das cadeiras, esperando que o menino aparecesse. Horas se passaram e, quando estava prestes a desistir, senti um frio intenso ao meu redor. Levantei o olhar e lá estava ele, com os mesmos olhos tristes. Segurei a fotografia e falei suavemente, dizendo que sabia quem ele era e que queria ajudá-lo a encontrar paz. Por um momento, sua expressão mudou e vi um brilho de esperança em seus olhos. De repente, um vento gelado encheu a sala e as luzes começaram a piscar. Senti uma presença sombria, como se algo quisesse impedir que eu ajudasse o menino. Lutei contra o medo e me concentrei em Eduardo, dizendo que não precisava ter medo, que juntos encontraríamos uma forma de libertar. O vento intensificou-se e as sombras pareciam ganhar vida. Senti algo me agarrar, tentando me arrastar para a escuridão. Mas no momento em que pensei que tudo estava perdido, o menino deu um passo em minha direção e estendeu a mão. Segurei-a, sentindo um frio que penetrava meus ossos, mas também uma paz indescritível. Com uma voz quase inaudível, Eduardo sussurrou: "Obrigado", antes de desaparecer em uma luz brilhante que preencheu a sala. O vento cessou e as sombras se dissiparam. A funerária ficou em silêncio, mas desta vez era um silêncio de paz. Desde aquela noite, nunca mais vi o menino. Os fenômenos estranhos cessaram e a paz eterna voltou a ser um lugar tranquilo. A experiência me marcou, mas também me deu uma nova perspectiva sobre meu trabalho e sobre a vida e a morte. Agora, sempre que passo pela sala de exposição, não posso evitar pensar em Eduardo e em como sua alma finalmente encontrou descanso. Às vezes, no meio da noite, sinto uma brisa suave que me faz sorrir, lembrando-me de que mesmo nos lugares mais sombrios, há esperança para aqueles que buscam a paz. Este é meu testemunho, e embora alguns possam não acreditar, sei em meu coração que tudo o que vivi foi real. A funerária Paz Eterna foi testemunha de algo maior que a vida e a morte. E eu, Fabian Gastelum, fui seu guardião naquela noite de terror e redenção.